Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço para reflexões sobre os mais variados temas. E aqui você já sabe, nós queremos que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é racismo. Desde o assassinato do americano George Floyd, milhares de pessoas têm se manifestado em várias partes do mundo. E no Brasil, como é a realidade do negro em nosso país? Nossos convidados irão nos ajudar e conversam com a gente via internet. Nós temos Catiuxa Vatuzzi, que atua diretamente com as questões raciais, entendendo raça como eixo central das desigualdades. Ela é cofundadora do Pretaria.org, fundadora do Black Working, grupo de afroempreendedores, membro do movimento Black Money e colabora em outros movimentos e projetos sociais. Uma boa noite para você, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço podermos estar aqui e debater esse tema. Nós também recebemos Denilson de Paula Costa. Ele é membro do Comitê da Saúde da População Negra do Estado de São Paulo. Também foi coautor do livro Encontros com a História e a Cultura Africana e Afro-Brasileira e do livro digital Quando o Negro Ri, é Noite Estrelada, Relações Étnico-Raciais na Sociedade Brasileira. Boa noite, Denilson. Obrigado por aceitar o nosso convite também. Uma boa noite. É com um grande prazer somar e falar um pouquinho dessa realidade, né? Algo que no ano passado está bem presente. Muito bem, vamos acompanhar agora uma matéria que o nosso repórter Guilherme Machado preparou para a gente entender um pouquinho. Ele fala sobre identidade. Essa é a imagem da Jéssica, como ela expressa quem é. Mas por muito tempo ela não se sentiu representada pelo próprio visual. Por que você quis, num certo momento da sua vida, por que você veio alisar o cabelo? Por que você quis ou foi convencida a alisar o cabelo? Sim, era aquela... Na época, cabelo crespo, natural, era feio, né? E para seguir o padrão, eu decidi que eu queria alisar o cabelo. Eu era criança, eu tinha... Desde uns 6, 7 anos eu já passava química no cabelo. Porque meu cabelo era feio, meu cabelo era bombril, como, né? Até hoje em dia existe certas piadinhas. Aí eu decidi alisar o cabelo e a partir disso eu virei escrava da química. Porque para eu me sentir bonita era só se eu alisasse o cabelo. Conforme foi passando o tempo, eu fui ficando sem cabelo. Depois começou a ficar quebradiço, ele não desenvolvia, não crescia. Eu decidi que eu iria cortar o cabelo. Em 2013, mais ou menos. Eu cortei, ele ficou bem curtinho. E aí que eu cortei, eu comecei a sofrer bullying novamente. Até porque a própria indústria da moda e da beleza demoraram muito a incorporar esse mercado. Tudo que era relacionado ao negro era feio, então eles tentavam nos embranquecer, né? Tudo que era de beleza negra era feio, traços, nariz, cabelo. Dentro da minha área, na parte estética, piorou, porque aí não tinham produtos para cabelo, então a gente recorria a coisas mais naturais, né, para estar mexendo nos nossos cabelos. A Jaci também cedeu por muito tempo a esse estereótipo imposto à comunidade negra. E foi justamente um confronto com o passado que a fez retornar às origens. Eu olhava assim no espelho e eu não me achava. Por mais que eu estava com o cabelo alisado, bonito, feito, a roupa, mas eu não me encontrava. Um dia, meu filho, a gente mexendo nas fotos, nas coisas, eu achei o meu RG. Foi aí que, quando eu peguei o meu RG, que eu falei assim, meu filho, olha aqui a foto da mamãe, quando ela tinha o cabelo Black Power, né? Que, olha só, nossa, me levantou aquele orgulho. Depois dessas experiências, elas decidiram parar de fazer procedimentos que alterassem a textura de seu cabelo. E ainda investiram em negócios para ajudar outras mulheres negras a enxergarem em si o que elas veem. Cada mulher que fala assim, nega, que me chamam de nega, você me propôs uma alegria, a sua roupa, eu me identifiquei,
eu fico muito feliz, isso é prazeroso, sabe? Hoje, eu como mulher preta, me sinto realizada. Eu tenho um cliente que durante muitos anos, mais de 10, 15 anos, nunca assumiu o cabelo. E hoje em dia eu agradeço muito por eu ter sido forte e ter passado por esse processo que foi preciso para mim. E o que mais me deixa feliz é de poder passar isso para outras pessoas também. Ter meu cabelo como referência para outras pessoas e as pessoas me procurarem através dele. Uma transformação que ultrapassa questões estéticas. É, na verdade, uma forma de se reconectar com suas raízes e de manifestar a sua luta. A gente pensa que é uma coisa assim, banal, é só cabelo. Não é. O cabelo tem toda uma resistência, né? Tranças, entrelaçamento tem toda uma história, né? Então, uma forma de resistência é você se mostrar como você é. Depois que eu cortei meu cabelo, eu me senti idêntica, autêntica. É uma coisa assim que eu não sei o porquê que eu demorei tanto tempo para me acordar, parecia que eu dormia. Essa alegria, essa felicidade é muito bom da gente ouvir esse testemunho. Bom, como eu disse no início do programa, desde o assassinato do americano George Floyd, pessoas estão se manifestando contra o racismo em vários países. E todo esse movimento, é claro que nos chama a atenção para a realidade aqui do nosso Brasil, que traz no início de sua história a escravidão. A gente sabe que em 1888 houve a abolição da escravatura e a partir daí os escravos, ex-escravos, eles foram simplesmente deixados sem estrutura, sem cuidados. É a partir daí que a gente já pode falar que começa o racismo estrutural? Catiúcha. Eu queria só fazer um comentário, se for possível, acerca dessas falas que a gente acabou de ver, né, no VT que vocês trouxeram, sobre cabelo. Essa questão de cabelo no Brasil ela é extremamente emblemática, porque a questão racial aqui passa por um processo de miscigenação. Então, quando existiu todo um processo e uma política pública no século XIX de embranquecimento da população. Então, quando isso se dá e você começa a ter uma população miscigenada, o cabelo passa a ser um traço marcante dessa negritude. Apagar esse traço da negritude é justamente o que toda essa vivência que essas mulheres vêm trazendo. E isso não impacta só na estética. A gente tem muitos relatos, inclusive que eu mesma vivenciei, de você não conseguir, por exemplo, uma oportunidade de emprego por conta do cabelo crespo. A gente sabe que em determinados cargos, a gente ainda continua não vendo mulheres com cabelo exibindo seus cabelos crespos, ou mesmo um turbante, um adereço que remeta a uma estética afrocentrada. Então, se você chegar, por exemplo, numa empresa, numa corporação, e você for subindo aos cargos de gerência, de gestão, você provavelmente não vai encontrar uma mulher com seu cabelo crespo, nem com seu turbante. Então, assim, eu só queria trazer um pouquinho essa questão estética, porque ela não se trata só da questão estética, ela passa também por essa questão do racismo estrutural. Com certeza o que você falou, esse momento histórico do Brasil, que a gente sai simbolicamente, né, da escravidão, porque a gente sabe muito bem que a aplicabilidade dessa lei ainda demorou muito para se cumprir. A gente sabe que dentro da nossa história não havia como haver fiscalização. Então, quando a assinatura da Lei Áurea, a gente sabe que muitos negros continuaram sendo escravizados, continuaram experimentando a escravidão, e os que conseguiram serem libertos, a gente sabe em que condições isso se deu, né? Como você bem disse, sem nenhuma estrutura, simplesmente essas pessoas foram deixadas sem casa, sem comida, sem terra, sem nenhum tipo, não houve nenhum tipo de reforma, nenhum tipo de política pública que contemplasse essa população. Essa população foi liberta, simplesmente solta na rua, e logo depois você tem outros processos, outras leis que vêm colocar essa população numa situação marginal. Aí você tem a lei da vadiagem, que vai proibir que as pessoas pretas andem circulando nas ruas sem ter o que fazer, que é uma lei que acaba recaindo sobre os capoeiristas,
né? Porque as pessoas, se não tinham trabalho, se não tinham nada para fazer, obviamente que vão ser essas pessoas que vão estar transitando na rua. E aí começam a migrar de uma população que era a população escravizada para uma população que passa a ser a que vai compor o cárcere e todo o encarceramento em massa que a gente sabe que começa a partir desse processo. Então, assim, é exatamente aí que a gente começa a desenhar esse racismo estrutural, que vai também fazer parte da nossa subjetividade. Então, esse relato dela se alinha muito com isso, porque o ser feio, ele vem atrelado a essa estrutura de que eu não consigo, por exemplo, uma oportunidade de trabalho por ter um cabelo crespo. Eu não consigo, por exemplo, um cargo de gestão se eu não alisar o cabelo. Então, essas duas coisas, elas caminham juntas. Quando a gente fala de estrutura, como bem diz o professor Silvio de Almeida, a gente está falando de subjetividade, a gente está falando de economia, a gente está falando de política. Sim. Denilson, por favor. Opa. Como a nossa colega acabou de falar, essa questão do racismo estrutural, ela vem de muito tempo e precisa romper, né? E para romper isso, só basta de uma situação única: educação, né? A partir do momento que você entenda o povo negro, né, a cultura negra, você vai romper barreiras. E aí vai somar a questão até mesmo com relação à sociedade entender por inteiro, né? Quando você não aproxima, quando você distancia isso, o racismo ele cresce cada vez mais, né? E você precisa conhecer praticamente a sua própria história, né? Quando você não conhece a sua própria história, você vai repetir cada vez mais situações de preconceito, de ranço praticamente do passado, né? Como se fala, a abolição 13 de maio de 1888. Essa abolição, ela foi praticamente uma desgraça para o povo negro, sem perspectiva, sem estrutura, né? Sem meios de poder financeiro. Isso demorou e até mesmo não temos. Ainda é disfarçado quando se fala, os Estados Unidos, o racismo é muito forte. No Brasil, ele é totalmente disfarçado, né? Vivemos aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, no geral, né? No Brasil, ainda, eu tenho que ter um amigo negro para falar que eu não sou racista. Vivemos uma situação dessa forma, muito triste. E eu falo ainda mais pelo fato desse reconhecimento totalmente sem base, na verdade, nas fontes históricas, né? A eugenia, como ela falou no início do século XIX, era uma questão de entrar. Como esse negro vai entrar no mercado? E até hoje, levamos uma situação no século XXI com situações mal resolvidas do século passado, principalmente a questão preconceituosa do racismo, né? A mulher negra que mais sofreu, né, e sofre ainda mais, né? A questão dos cosméticos. Imagine só, sou de uma família onde a mulher, para ser aceita, a mulher negra, para ser aceita na sociedade, ela tinha que passar produtos no cabelo para alisar, era o famoso Enê, né, à base de chumbo, né? E as pessoas não sabem disso. Então, são situações diversas, preciso reconhecer. E ninguém nasce racista, ninguém nasce racista. Se cria racista. Se cria racista. Ninguém nasce, ninguém sai de uma família, sendo ela preta, branca, indígena. Ninguém nasceu ali de uma forma, eu não gosto do outro, eu não aceito o outro. Você cria essa situação. Então, precisamos viver hoje numa situação totalmente horizontal, olhar o outro, né? Reconhecer o outro. Tudo aquilo que insatisfaz, que você não é aceito, isso machuca muito. E quem tem propriedade para falar disso é só quem passa por isso. O negro passa essa questão de preconceito todos os dias. Todos os dias. Sendo ele preto, né? Sendo ele marginalizado diante da sociedade, em todos os sentidos. Precisamos entender isso. Porque vivemos numa sociedade que é muito fácil hoje, que às vezes as pessoas falam assim, está na moda falar, ou então é mimimi. Né? O mimimi, hoje agora está na moda, vamos falar
o acidente que teve nos Estados Unidos, a situação dos Estados Unidos, vamos analisar, eu tenho que levantar minha bandeira, né? E essa bandeira precisa não só para o negro, mas também para o branco. Ele tem que reconhecer quem é quem construiu esse país, quem estabelece situações, até mesmo da administração colonial no passado, e hoje uma administração urbana, social, de necessidade. Precisamos analisar por inteiro, né? Eu acho assim que isso vai ser o caminho, esse é o caminho para traçar as situações de mudança, políticas públicas, precisamos de políticas públicas, porque todo mundo fala em políticas públicas, lindo e maravilhoso, mas os atos precisam ser todos os dias, educação. A falta de respeito leva a você não conhecer o outro. Quais são as atitudes de racismo mais recorrentes em nosso país hoje? Catiúcha. Então, a gente precisa fazer algumas distinções aí, né? Existe o racismo enquanto preconceito, né? Que é a chamada injúria racial, que é quando você ofende o outro, né? Por conta da cor da pele. Você chama o outro de macaco, ou você, enfim, você usa determinados termos de baixo calão para ofender o outro. E existe o racismo enquanto sistema, que é quando a gente fala do racismo estrutural, que é a estrutura da nossa sociedade. É quando a gente fala, tanto numericamente, as estatísticas comprovam isso, que a população carcerária brasileira ela é majoritariamente preta e parda, que a população, que, por exemplo, agora em plena pandemia, o que a gente tem visto é que os números os casos de letalidade são maiores entre pretos e pardos, e isso se dá porque essas pessoas estão nas regiões periféricas e são as pessoas que estão atendendo aos serviços essenciais, porque justamente são as camadas da base econômica da sociedade, então, consequentemente, trabalham de servente, de motoboy, e foram as funções que não puderam parar. Consequentemente, também não têm acesso ao serviço privado de saúde, dependem do serviço público. Consequentemente, também, por conta dessas condições de vulnerabilidade, tem todo um processo social de má alimentação, de falta de cuidado com a saúde. Isso tudo vai chegando a quando a gente encara uma pandemia, essas desigualdades, elas gritam, né? E a gente começa a observar em que lugar está essa população preta no Brasil. A gente sabe também que um jovem negro é morto no Brasil a cada 23 minutos. Então, assim, todas essas questões mostram como o racismo estrutural ele está impregnado na sociedade brasileira. E quando a gente vê pessoas ainda se levantando contra as cotas raciais, quando a gente vê que é uma política pública, uma ação afirmativa que prevê que os jovens tenham a oportunidade e mais possibilidade de acesso às universidades, essa sim é uma medida que pode mover estruturas e que pode possibilitar que a população preta comece a acessar determinados espaços. Mas se eu tenho uma sociedade que vai contra esse tipo de ação afirmativa, eu tenho que ir eu tenho que voltar no começo e educar, como bem falou aí o professor, eu tenho que educar essa população para que ela entenda que se eu tenho uma base econômica da sociedade totalmente debilitada, se eu tenho essa base econômica da sociedade sem a menor condição, sem vida digna, eu tenho um país sem vida digna, porque a gente está falando de 56% da população brasileira. Então, enquanto a população negra continuar sendo marginalizada, a gente vai ter um país que vai sofrer, consequentemente, no seu desenvolvimento econômico. Se a gente tem uma base sólida, uma base forte, uma base que consegue ter um mínimo de vida digna, consequentemente, a gente também vai ter um país mais forte. Eu acho que as pessoas precisam entender isso a partir do viés econômico, para que talvez entendam a necessidade da população preta acessar todos os espaços, né? Então, eu acho que o mais grave de todos e o mais perverso do que se dá aqui no Brasil, mais do que as injúrias raciais, é a questão do racismo estrutural. É quando a gente sabe que também da Lei 10.639, que obriga as escolas públicas e privadas a ensinarem a cultura afro-brasileira, educação afro-brasileira, colocarem dentro do currículo escolar, e a gente sabe que muitos pais não permitem que as escolas cumpram a lei, por conta de preconceito.
A gente sabe que muitas escolas simplesmente não cumprem essa lei, nem do sistema público e nem do sistema privado de ensino. E quando a gente, mais uma vez, reforçando o que foi dito pelo professor, quando a gente não valoriza a nossa própria cultura, a cultura da maior parte da população brasileira, a gente se torna, mais uma vez, um país sem cultura. A gente precisa entender, não adianta a gente valorizar a cultura afro-brasileira no carnaval e esquecer que essa cultura, ela contempla a nossa língua, ela contempla as nossas cores, ela contempla a nossa alegria. Tudo isso são traços culturais que essa mistura, que a população afro-brasileira trouxe, né, trouxe de benefício para a nossa sociedade. A gente precisa contemplar essa cultura todos os 365 dias do ano. A gente sabe que a gente tem um museu afro-brasileiro que está prestes a ser fechado, porque não tem visitação, porque as escolas não levam as crianças até o Museu Afro-Brasileiro. Como se essa parte da nossa história, que como mais uma vez vou dizer, contempla-se mais de 50% da nossa população, não fizesse parte da nossa história. A gente ainda estuda nas escolas uma história que conta a história do Brasil a partir do olhar do colonizador. A gente não ouve o outro lado dessa história, a gente não sabe a história do outro povo e dos outros povos, inclusive os povos indígenas também, que contemplam a formação da construção social do Brasil. E a gente precisa que isso comece a acontecer. Para isso começar a acontecer, a nossa sociedade precisa fazer um pacto antirracista. Não adianta a gente conseguir, à custa de muita luta, uma lei afirmativa e a nossa sociedade contra essa lei afirmativa. A gente perde todo esse avanço que a gente teve acerca de muita luta do movimento negro para que essas medidas, essas ações públicas, essas ações afirmativas, políticas públicas, conseguissem promover mudanças que promoveram nos últimos anos. A lei de cotas raciais, ela promoveu mudanças profundas. Um dos motivos de nós estarmos podendo ter esse tipo de discussão aqui hoje é por conta das cotas raciais nas universidades. E a gente vê hoje esse retrocesso, a gente discutindo em interromper essas ações afirmativas, a gente vê as escolas não conseguindo cumprir a Lei 10.639. Então, acho que muito mais grave do que as injúrias raciais é o racismo estrutural presente no Brasil, de forma tão entranhada em todas as relações sociais. Catiúcia, desculpa te interromper, eu preciso que o Denilson fale um pouquinho para a gente também, porque a gente está chegando no final deste bloco. Denilson, por favor. Claro. Então, como a amiga colocou, essa posição do reconhecimento. O reconhecimento, praticamente, quando se fala do negro, esse negro tem que assumir a sua identidade. A sociedade ainda vai enxergar o negro com o pé na senzala. Ele pode ter o poder econômico, mas ainda está na senzala, porque uma sociedade ainda não reconhece a sua própria história. Então, essa estrutura, como a Catiúcia acabou de relacionar, né, essa situação hoje no Brasil, ela é muito mais séria, né? A Lei 10.639/03, ela vem somar o quê? O reconhecimento de identidade. Mas, muitas vezes, as escolas não conhecem e não querem reconhecer, não só a escola, mas a sociedade. E é uma lei que abrange todos os segmentos da educação, todos os segmentos, desde a da educação infantil até o processo de formação no geral, né? E parte não só desse reconhecimento, dessa identidade, mas chama a atenção daquilo que é mais importante, que é falar dessa cultura em todos os aspectos. Muitas vezes esse preconceito surge pela questão das matrizes africanas, não pode falar matriz africana dentro de uma sala de aula, não pode falar lá do maculelê, não pode falar dessa cultura no geral, da capoeira, porque entendemos a capoeira hoje só, a capoeira angolana, a capoeira africana, brasileira, é uma questão de reconhecimento. Então precisamos entender o quê? Quem é o negro? Quem é esse preto? Né? Quem é esse negro dessa comunidade em si que precisa somar não só essa comunidade, mas uma integração social? O que pede hoje o povo negro é ter o poder, eu falo assim com meus alunos, né? O negro precisa ter o poder de compra. Né? Eu acho que a Catiúcia sabe muito bem disso, né? Esse poder de compra.
Porque o que é visto hoje na sociedade é o negro que ele é rotulado até mesmo a questão de emprego. Olha só que ponto chegamos, né? Que ponto chegamos? De que forma? Eu tenho lá a empregada, ela tem que ser preta, né? O segurança tem que ser preto, né? Mas o médico, o engenheiro, o professor, em determinadas situações sociais, com parte do trabalho em si, desse trabalho voltado, que é útil diante da sociedade, mas ainda é visto, é rotulado. O racismo no Brasil, infelizmente, ele é rotulado. Ele é rotulado. Então, estamos vivendo situações diversas na sociedade do preconceito, desse racismo, mas sempre teve. Sempre teve. Ninguém gosta de falar, mas sempre teve. Não, aquele lá, ele é meu amigo porque ele é preto, mas ele é o capanga, é o filho da empregada, né? É o filho disso, é filho daquilo. Aqui estamos vivenciando hoje, atualmente, no nosso país, né? Eu acho assim no mundo em si, mas o Brasil é muito mais pesado essa questão do preconceito. Como o Catiúcia falou, essa estrutura social, né? Esse processo social, que estrutura temos na sociedade hoje para falar do preto? Quem fala do preto é o próprio preto, porque ele sente na pele. Ele sente na pele. E as escolas precisam capacitar os professores para simplesmente trabalhar praticamente essa questão da lei. Precisamos começar na raiz. Na raiz. A educação se começa na raiz. É como se diz, é a semente para dar fruto, para dar uma árvore florida, o baobá em si precisa, entendemos o quê? Fertilizar essa semente, dar força a essa semente. Então começa na educação, nesse princípio de tudo. Olha só, dando continuidade na nossa conversa, segundo dados do IBGE, dos 209,2 milhões de habitantes do país, 19,2 milhões se dizem pretos e 89,7 milhões pardos. Esses números correspondem à realidade? Vamos começar agora neste bloco com o Denilson. Olha, é uma situação que é a questão da identidade, é o disfarce, né? Porque Gilberto Freire, né, em Casa Grande Senzala, já relatava algumas situações dessa saída do homem do campo para a cidade, mas do negro da cozinha para o branqueamento, né? Muitas vezes você não quer falar praticamente se é preto, pardo, quem é o pardo, e corresponde em algumas situações assim, mais o preto em si, né? Preto ou branco, esse pardo ele é meio indeciso em partes, né? Catiúcia. A gente sabe que a população preta, né, a população negra, segundo o IBGE, contempla essas duas terminologias, os pretos e pardos, né, que compõem os 56%, como eu vinha falando ao longo do programa. Essa também foi uma conquista do movimento negro que, junto ao IBGE, batalhou para que os pardos fossem contemplados como pretos, justamente por conta do processo de miscigenação e embranquecimento da população brasileira. Esse processo vai acabar culminando nessa terminação aí de pardo, que na verdade não existe, né? Isso é uma forma de contemplar essa população, que a gente sabe muito bem que é afrodescendente, que é afro-brasileira, que são os pretos diaspóricos, mas que para inclusive camuflar a sua negritude por conta de todo o racismo estrutural, para não sofrer as consequências desse racismo estrutural, prefere se autodeclarar parda do que se autodeclarar preta, né? Então a gente acaba tendo essa grande proporção de pessoas pardas, que na verdade a gente sabe que o Brasil é o segundo país, depois da Nigéria, com mais negros no mundo. Então, é justamente mais um traço do racismo. A pessoa se autodeclara parda para não se declarar preta e, consequentemente, achar que vai sofrer menos as consequências do racismo estrutural. Mas essa foi uma conquista do movimento negro, de que o IBGE passasse a contemplar os pardos enquanto população negra,
porque a vivência socioeconômica de pretos e pardos, ela se dá de forma muito semelhante, quando se fala dos índices demográficos, quando se fala de pobreza, quando se fala de acesso a saneamento básico, quando se fala das condições e da marginalização. Então, isso fez com que essas populações fossem contempladas enquanto população negra. Ainda falando em números, na eleição de 2018, das 1.626 vagas para deputados e senadores, apenas 65 foram preenchidas por negros. Gostaria que vocês comentassem sobre essa, talvez, falta de representatividade dos negros na política. Denilson. Só para voltar só um pouquinho com relação ao que a Catiúcia falou, dessa porcentagem, né, do IBGE, uma das conquistas do movimento negro foi o quesito raça-cor, né? Praticamente que solicita até mesmo para identificar quem é preto, quem é branco, quem é pardo no Brasil. Acho que o movimento assim foi assim brilhante, apesar que existe algumas prefeituras, né, estados que não aderiram a essa questão do quesito raça-cor. Agora, com relação de representatividade no Brasil, né, é muito sério pelo fato de não reconhecer, né, não reconhecer mesmo, não ter esse reconhecimento. Quem é, quem está, né? Porque falar de políticas públicas e falar do povo negro é muito difícil. É muito difícil. E precisamos de representantes? Sim, precisamos de bastante representantes. Mas ainda assim, não temos essa representação imensa. Estamos conseguindo aos poucos. E tenho certeza que vai ser assim de soma, né? Eu acho assim que começando dessa união. O povo negro ele precisa ser mais unido. E precisa ter esse reconhecimento, porque para falar do negro, para falar do preto, numa sociedade que ainda temos que levantar uma bandeira partidária, e é muito sério isso. Isso tem relação também com a dificuldade para ascender socioeconomicamente? Sim. Eu acredito que sim. Eu não sei se já podia responder. Podia, desculpa. claro, sem problemas. Porque falou essa representação. Desculpa. Catiúcia, pode falar. Essa pouca ou nenhuma representatividade do preto na política, né, ela tem a ver, mais uma vez, com racismo estrutural. Porque a primeira coisa é a questão socioeconômica. Ser candidato a um cargo eletivo no Brasil, a gente sabe que demanda investimento. Não é uma coisa que o preto se veja nesse lugar e nem pense nessa opção da carreira pública como uma opção dentro das condições socioeconômicas que a maioria da população preta experimenta no Brasil. Uma outra questão é a questão da subjetividade. Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando também da subjetividade. A população preta, ela foi marginalizada. Quando você liga a televisão e você vê o preto sempre no lugar do marginal, você já olha aquela imagem e a gente sabe que num país onde os índices de educação são baixos como o nosso, onde a educação é mais um problema que a gente tem, a população se educa muito através da cultura de massa. Então, se essa cultura de massa reproduz a população preta enquanto a população marginal, é sempre o bandido da novela, é sempre aquele que vai ser preso, ou estava fazendo o papel do escravo na novela de época. Então, assim, essa é a figura que eu não quero ser, né? Até mesmo na hora de fazer um espelhamento para aquilo que eu desejo, eu vou fazer um espelhamento naquilo que é branco, porque quem é o diretor da empresa? Quem é que ocupa os melhores lugares? Quem é o médico, mais uma vez, né? O professor Denilson comentou isso. Quem é o engenheiro? Quantas vezes você ou qualquer outra pessoa foi atendido por um médico negro? A gente sabe que a população preta não está nesses espaços, por conta dessa estrutura. Então, é mais um motivo para que o próprio preto não vote nele. Ele não se vê naquele lugar. O espelhamento dele daquilo que é bom é feito com uma pessoa branca. Para ele, quem acessa esse lugar e quem tem condição
de que tem educação, que tem acesso e que pode estar nesse lugar de gestão, também é uma pessoa branca. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente também está falando de subjetividade. Denilson? Essa questão é muito séria, porque é analisado muitas vezes o negro não tem condição. Esse negro não tem poder, né? Poder até mesmo cultural, de intelectual. Ele está à margem da sociedade, ele está marginalizado e não tem uma representatividade. Então, quando surge essa representatividade, ela traz um conceito totalmente diferente, né? Um conceito de posição, de soma, só que isso precisa ser a tempo, né? E esse tempo já foi passado há muito tempo, século passado. Hoje o negro ele precisa estar onde todos devem estar. Ele não pode ficar somente às margens. Ele precisa estar aonde o branco está, aonde o próprio negro está. Só que muitas vezes a sociedade vê o negro marginalizado, né? O pega-negão, no início do século XIX, pós-abolição, ainda continua, né? Eu não quero, então ele precisa ocupar, ele precisa estar, ele tem que ter essa representatividade. Mas como isso vai acontecer? A partir do momento de conhecimento, capacitação, estrutura, e hoje já temos uma grande leva dentro da comunidade negra, dentro da sociedade, com o negro com uma certa representatividade. Mas ainda assim é muito pouco no Brasil como o nosso, é muito pouco. Mais de 50% é preta, é negros, tá? Isso precisa ser mudado. Acho que nosso diálogo sobre esse tema está acontecendo, e acredito que em diversos outros veículos de comunicação. Eu vi uma entrevista do Emicida, onde ele falava que a questão do racismo no Brasil, ele ainda é muito pior do que nos Estados Unidos. A gente está puxando o gancho de um fato que aconteceu nos Estados Unidos e mobilizou pessoas em vários países. Mas vocês concordam com isso? O Brasil ele é mais racista do que os Estados Unidos? Eu começo assim falando que é só você olhar ao seu lado, olhando ao lado, né? Quando a professora, né, representou a situação do negro, né, na sociedade, aonde está, quem é ele, onde eu reconheço esse negro, nada mais é do que ninguém observa ao lado, né? Se você vai num shopping, por exemplo, você vê uma loja e você tem lá loja de joias e praticamente você muitas vezes não tem uma representação negra. Porque ainda na cabeça de uma sociedade como a nossa, o negro é bandido, ele é ladrão. E isso precisa ser mudado. Isso precisa ser transformado. E se transforma onde? Na base. Na base. O preconceito, esse racismo, esse rancor, ele precisa ser rasgado. Ele precisa ser rasgado. E para rasgar, nada mais é conhecer o próprio negro, é conhecer o povo preto, né? Você tem uma representatividade aonde eu posso estar falando do negro, mas aonde está lá esse negro, né? Ele está lá, você foi atendido por quem? Você está ao banco, você está... Poxa, o que está acontecendo? O que precisa mudar? E para mudar, não precisamos de mais um século, precisamos agora. Olha ao lado, dê oportunidades. O branco, ele precisa também entender quem é esse negro, quem é essa cultura. Não estamos aqui com essa mentalidade de falar assim, achando que o negro é só visto no dia 20 de novembro, falando que esse negro, ele tem a capoeira, ele tem lá a oficina de trança, ele faz a festa. O negro, ele faz a festa todos os dias, todos os momentos. Ele é noite estrelada. E quando é muito difícil você ver o negro ranzinzo, sem falar, né? Puxa, ele sem esperança, ele tem esperança. E essa esperança precisamos olhar ao lado, um olhar horizontal. Isso vai mudar. O racismo no Brasil é totalmente diferente do A gente está com uma interferência no áudio do Denilson. Enquanto a gente tenta resolver, vamos conversar um pouquinho aqui com a Catiúcia sobre essa questão. Catiúcia, por favor.
Eu concordo com o Emicida. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem aí. Sim, estamos sim. Perfeito. Eu concordo com o Emicida porque eu vou citar aqui alguns exemplos, tá? A gente teve no ano passado o episódio de um menino que foi enforcado e chegou a óbito dentro de um supermercado Extra em São Paulo. E as pessoas que assistiram aquilo fizeram o vídeo, isso foi para as redes sociais, e a gente não viu uma mobilização da sociedade brasileira acerca desse caso. A gente teve, esse ano, uma série de episódios nas comunidades do Rio de Janeiro, em que crianças foram vitimadas com balas perdidas. E a gente não vê a sociedade brasileira se chocar com essas mortes. A gente não viu a sociedade brasileira se chocar com a morte de Ágata, uma menina que foi alvejada voltando para casa com seu avô. A gente não vê a sociedade brasileira se chocar com esse menino que a gente viu recentemente, filho da empregada, que foi colocado num elevador sozinho, né, e veio a óbito. Ele estava com a mãe no local de trabalho, numa situação sobre os cuidados da patroa, dentro de uma pandemia, que já é uma condição em que essa mulher não devia estar indo trabalhar, diante de tudo que a gente está acompanhando nas cidades. E essa criança foi colocada dentro de um elevador. A gente viu de que forma isso aconteceu, porque isso tudo foi filmado, isso foi televisionado depois, e a gente não vê a sociedade brasileira se chocar com essas mortes. Isso é um traço de que o racismo é uma coisa muito sofisticada no Brasil e muito perversa, porque a gente por muito tempo se acreditou como uma sociedade da democracia racial. A gente acreditou nessa mentira por muito tempo. E o fato da gente poder hoje, finalmente, em 2020, estar conversando sobre isso, eu acredito que seja um primeiro passo. Porque para a gente identificar um problema, para a gente resolver um problema, a gente primeiro precisa identificar esse problema. A gente precisa conversar sobre esse problema. A gente botou um tapume sobre isso durante séculos e séculos, quase 400 anos de silenciamento, para que a gente chegasse em 2020 e pudesse estar discutindo essas questões, né? Então, acho que esse é um primeiro passo para que a gente possa pensar um novo futuro, um novo Brasil, onde a gente não assista mais episódios como esse, onde um jovem negro não seja assassinado a cada 23 minutos e fique por isso mesmo, né? Então, nesse sentido, eu concordo muito com o que o Emicida falou, sim. Muito bem. Nós chegamos aqui ao final do nosso tempo no programa, mas eu gostaria de deixar um minutinho para cada um de vocês fazer aí as considerações finais para nós, por favor. Denilson. Eu acho assim, eu agradeço a TV Aparecida, agradeço até mesmo esse momento de falar um pouco do preto, né? Falar dessa questão do negro, dessa questão que vem à tona todos os dias, o racismo. E para acabar com o racismo, precisamos olhar ao outro. Começamos a entender o outro, a respeitar primeiramente. A falta de respeito leva você a atacar o outro pela questão quando você não conhece a cultura do outro. Então, acho assim que é o primeiro de muitos e precisamos conversar mais, precisamos falar mais sobre isso no Brasil. E começa, não agora, mas em todos os momentos, né? Isso é para mudança, para transformar. Tem um olhar horizontal. Passamos por uma nova era, uma era nova. E precisamos reconhecer que existem resíduos do passado, né, de um processo colonial, de um processo de estrutura, que precisamos reformular, inovar. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Catiuxa. Eu quero muito agradecer esse espaço para a gente poder trazer essa discussão tão necessária para o Brasil. Agradecer a TV Aparecida, agradecer a você, Ronaldo, ao professor Denilson, por essa companhia honrosa aqui nessa conversa. E dizer o seguinte, eu acho que é o momento da sociedade brasileira, de fato, fazer um pacto antirracista e começar a entender que se a sociedade não pactuar de uma outra forma, a gente não vai conseguir pensar um Brasil com desenvolvimento, a gente não vai conseguir pensar um país potente como a gente sempre sonhou, como a gente sempre pensou. Passa por olhar de fato para essa população, que é a maior parte da população brasileira. Bom, precisamos sim falar sempre, conversar sempre
essa casa sempre vai estar de portas abertas para a gente tratar disso, e eu gostaria de contar com vocês numa outra oportunidade, porque são vários pontos a serem abordados ainda, que a gente não conseguiu por conta do tema. Bom, do tempo, né? Mas chegamos ao final do nosso programa e o nosso intuito foi promover uma grande reflexão sobre o racismo. Por isso, nós contamos com a participação dos nossos convidados. A nossa gratidão a Catiuxa Vatuzzi, que atua diretamente com as questões raciais, entendendo raça como o eixo central das desigualdades, é cofundadora do pretaria.org, fundadora do Black Working, grupo de afroempreendedores, membro do movimento Black Money e colabora também em outros movimentos e projetos sociais. Muito obrigado, querida, por participar com a gente. Eu que agradeço mais uma vez. E também agradeço a participação de Denilson de Paula Costa, que é membro do Comitê da Saúde da População Negra do Estado de São Paulo. Também foi coautor do livro Encontros com a História e a Cultura Africana e Afro-Brasileira. E do livro digital Quando o Negro Ri, é Noite Estrelada, Relações Étnico-Raciais na Sociedade Brasileira. Muito obrigado pela sua participação, Denilson. Agradeço mais uma vez e sucesso. Sucesso. E para rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando você deixar o seu comentário com sugestão ou crítica em nossa página, utilize a hashtag AparecidaDebate. Na próxima semana, nós vamos falar sobre as consequências emocionais do isolamento. Eu conto muito com a sua participação. Na próxima quarta-feira, o nosso encontro marcado aqui no Aparecida Debate.